Abra sua Bíblia, né? Já deve ter aberto. Mateus capítulo 15, verso 21 e 28. Nós estaremos ministrando aí sobre o tema a fé de uma mulher que se satisfez com migalhas. A fé de uma mulher que se satisfez com migalhas. O texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Numa outra tradução, fala literalmente aos cães. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém, irmãos? Podem sentar, nós já oramos. A fé de uma mulher que se satisfez com migalhas. Meus irmãos, a Bíblia ela tem muito a nos dizer acerca da fé. E em muitas das passagens bíblicas nós vamos ter contato com aqueles que possuem ou que possuíam, uma fé fraca, uma fé forte, uma fé corajosa, uma fé que esbanja a riqueza, uma fé inabalável, uma fé firme, uma fé morta, uma fé preciosa, uma fé comum, uma fé não fingida, como disse o apóstolo Paulo testemunhando acerca de Timóteo, uma fé que opera, e também a Bíblia nos fala de uma fé obediente. E nós podemos encontrar pelas páginas da Bíblia acerca de muitas outras fé. Ela também vai falar sobre aqueles que possuem pouca fé. Não é o bullying não, tá? É pouca fé mesmo. E também vai falar a respeito daqueles que possuem muita fé. O texto que nós acabamos de ler, que está aí contido no capítulo 15 de Mateus, Jesus ele vai fazer aí a segunda referência acerca de uma fé operosa. É a segunda vez aqui em Mateus 15 que ele faz referência acerca de uma fé operosa, advinda de um ímpio, de um gentio. A primeira vez que ele vai falar acerca dessa fé operosa está lá em Mateus no capítulo 8. Se não me engano, Jesus vai estar falando a respeito de um centurião que o procurou. Na verdade, não o centurião, Ele mandou um servo procurar Jesus. O meu Senhor mandou te procurar, porque Ele tem um servo em casa, e um servo precioso, um servo fiel. E este servo está doente. E ele me pediu para vir aqui, porque ele crê que o Senhor é poderoso para curar o servo dele, porque entende que o Senhor tem autoridade, porque esse mesmo centurião de quem este Senhor estava falando, de quem esse servo estava falando para Jesus, entendia e sabia o que era autoridade. Inclusive o texto fala que ele, relatando acerca da autoridade, ele diz assim: olha, eu sei o que é autoridade, porque eu tenho homens a meu serviço, e eu digo a este vai, ele vai, eu digo àquele vem, e ele vem. Mas como, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, basta uma palavra sua, e o meu servo ficará curado. Essa foi a primeira vez que Jesus Cristo se deparou com a fé de um gentio, que lhe era temente. E ele, no final, o próprio Jesus, após ter despedido
a palavra de autoridade que curou aquele jovem, ele virou para os discípulos e disse assim: eu não vi em todo Israel uma fé como essa. E aqui no capítulo 15, Jesus vai apresentar aqui o caso desta mulher. Essa mulher, ela é uma mulher, o texto está dizendo que ela é da região da Síria, uma mulher sirofenícia, né? Uma mulher que estava fora das cercanias da Galileia, porque Jesus passou por lá. E a passagem de Jesus pelas terras de Tiro e Sidom foi para que ele tivesse um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, para que ele obtivesse ali, junto aos seus discípulos, a oportunidade de conversar mais detalhadamente acerca da obra que Deus estava para fazer através da vida de Jesus, através da vida dele, e também a começar a fortalecer os apóstolos, os discípulos e futuros apóstolos, acerca do ministério apostólico que eles estariam absolvendo. Só que aonde Jesus Cristo ia, as multidões descobriam que Jesus estava lá. Jesus movimentava a massa por causa dos seus milagres. Muitas pessoas vinham até Jesus e não interessavam onde Jesus estava, para trazer os seus doentes ou então para pedir em causa própria. Muitas foram as experiências de Jesus acerca da movimentação da massa atrás dele. E no meio desta multidão, ali, após ter saído da Galileia, após ter passado por Betsaida, uma multidão enorme o seguia. Inclusive foi nesse período, passando por esta região, que Jesus Cristo multiplica os pães. E Jesus Cristo, estando em Tiro e Sidom, imediatamente foi reconhecido. E esta mulher, como diz o texto, veio atrás dele. Jesus havia se retirado. Ele estava correndo do frenesi da Galileia. Ele queria tranquilidade. Mas aquela mulher o achou ali, porque ela tinha uma necessidade. E quando nós pesquisamos acerca da história dessa mulher, essa mulher, ela fazia parte de um povo que Deus havia mandado Moisés destruir. Em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 2, Moisés, ele fala lá: e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para os ferir totalmente os destruirás, e não farás com eles ou com elas aliança, e nem terás piedade desse povo. Então essa mulher fazia parte de um povo a quem Deus queria a ruína deles, a destruição deles. Um povo pagão. Historiadores vão dizer que essa mulher adorava uma divindade chamada Astarote, deusa dos Sidônios. E ela, com certeza, várias e várias vezes, se prostrou diante dessa deusa, pedindo pela libertação e cura de sua filha. E como o salmista vai dizer que os deuses dos homens são vaidade e mentira, mas o Senhor fez os céus e a terra, aquela mulher não teve outra saída senão virar as costas para a sua religiosidade pagã, virar as costas para a sua prática religiosa pagã e se voltar para Jesus, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele foi ungido para proclamar a libertação dos cativos. A mulher tinha conhecimento disso, porque sabia que Jesus tinha autoridade para curar a sua filha.
E a partir da história dessa mulher, nós podemos, meus irmãos, propor alguns aspectos que marcaram a grande fé dessa mulher, que se contentou com migalhas, apontadas aqui por Cristo. E também podemos ver a reação de Jesus em relação à experiência que ele teve com ela. E o primeiro aspecto que nós devemos observarmos nessa experiência é que o arrependimento conduziu aquela mulher à fé naquele que podia curar a sua filha. Arrependimento aqui no grego é metanoi, é mudança de mente. Aquela mulher abandonou seus pensamentos pagãos e se voltou para Cristo. Essa mulher que pertencia a esta raça, a qual Deus queria destruir, uma raça que a Bíblia chama de Cirofenícia. Em Marcos, no capítulo 7, verso 26, ele vai declarar: esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Aqui nesse trecho, Rosenmiller, um teólogo alemão do século XVIII, ele vai fazer a seguinte observação. Ele vai dizer que todos os pagãos ou idólatras eram chamados pelos judeus de gregos, sejam eles partos, medos, árabes, indianos ou etíopes. Ele vai afirmar que os judeus e gregos dividiram o mundo inteiro daquele período. Portanto, aquela mulher, ela era uma pagã, e que estava indo atrás de Jesus, e não somente de Jesus, mas também de seus discípulos. Essa mulher foi atrás de Jesus com uma necessidade. A Bíblia diz que ela se curvou diante de Jesus, reconhecendo que ele podia curar a sua filha. Reconhecendo que Jesus Cristo tinha a mudança que só o Evangelho das Boas Novas, a qual ele era o porta-voz, e não somente o porta-voz, mas o ápice da consagração do reino de Deus estava ali diante daquela mulher. Aquela mulher, ela era uma pobre. Isaías, no capítulo 61, vai identificar essa mulher, e Jesus repete isso. Lá em Lucas, no capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Os pobres aqui entende-se a todos aqueles que não têm o conforto desta vida, e, portanto, podem estar mais dispostos a procurar os tesouros dos céus. Todos aqueles que são sensíveis a seus pecados, ou têm o espírito pobre, aqui não está em vista, meus irmãos, os pobres economicamente falando, pois são estes a quem muitas das vezes são caracterizados como terra infértil para a semente do Evangelho. Porque quem tem dinheiro roga para si a falta da necessidade do Evangelho. Eu não preciso de Evangelho. Eu tenho dinheiro. Eu não preciso de Deus. Eu sou o homem mais rico do mundo. Posso afrontar quem eu quiser. Não é assim que nós estamos vendo aí? Por aí? Eu tenho a caneta na mão e a interpretação da lei a meu bel prazer. Por isso eu posso afrontar quem eu quiser e tratar as pessoas que eu digo que estão abaixo de mim da maneira que eu quiser. Mas esta mulher, empobrecida pela sua situação, pelo desafio e adversidade que estava dentro da sua casa, por causa da sua filha endemoniada, imaginem uma mãe tendo que prender a filha dentro do quarto, amarrar a sua perna por estar endemoniada, porque senão ela quebra tudo. O demônio não vinha e saía dela, não. Ficava o tempo todo na menina. A menina estava horrivelmente endemoniada, diz o texto.
Por isso ela estava desesperada. Só estes que procuram os tesouros do céu. Tiago, no capítulo 2, verso 5, ele vai declarar: não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, o arrependimento daquela mulher foi uma prova de sua transformação, o reconhecimento de que somente Cristo podia agir em sua causa, mesmo sabendo que ela não merecia a ajuda de Jesus, e que era indigna dele, mas que era a sua única esperança para o imerecido perdão e a cura para sua filha, tendo nele o Senhor, a fonte de graciosa misericórdia, que a conduziu ao arrependimento. Romanos, no capítulo 2, verso 4, Paulo vai declarar: ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Hoje nós estávamos aqui, né, Kleber, falando sobre o arrependimento. O arrependimento, você consegue identificar a diferença dele para o remorso. O arrependido, ele muda de direção. Aquele que possui o sentimento de remorso, ele possui simplesmente a tristeza pelo que fez, mas ele vai continuar no mesmo sentido. Você quer ver, para entendermos rapidinho como é que, de fato, de verdade, eu provo a mim mesmo que eu me arrependi? Compra uma passagem aqui para ir para Cuiabá, vai para a rodoviária atrasada, chega lá, você vai entrar no ônibus errado. E aí você só vai descobrir que você entrou no ônibus errado por causa do desespero resultante, que foi resultante, né, do atraso. Você só vai perceber quando você está em sentido a Porto Velho. Quem sente arrependimento, ele se perturba com o erro. Segunda coisa, quem sente arrependimento ou descobriu que pegou o ônibus errado, ele tem que tomar uma atitude. Porque senão ele vai continuar sabendo que está no ônibus errado, incomodado, mas indo na direção que ele não queria ir. Então, qual é a atitude que ele tem que tomar? Ele tem que se levantar do lugar e se dirigir até o motorista e pedir ao motorista para parar o ônibus. Por mais que o motorista se perturbe com ele, a única coisa que você precisa dizer, ou que eu preciso dizer, para quem está na direção é: olha, não se preocupe, a única coisa que eu quero que você faça é que você pare o ônibus. E o que vai acontecer? O motorista, em meio aos seus pedidos, você vai descer do ônibus, ou pelo menos deveria descer do ônibus. Então, quem sente arrependimento, ele fica perturbado, toma atitude, e ao descer do ônibus, ele está simbolizando que quer retornar aqui para a rodoviária para pegar o ônibus correto. Esse é o arrependimento. Esse é o sentimento que a palavra de Deus diz que conduz o homem para a vida. Agora, o remorso, como nós vimos hoje de manhã, né, Kleber? Ele vai manter a pessoa no mesmo caminho, por mais que ele esteja a princípio triste. Mas na continuidade da sua vida de pecado, da sua vida de erro, ele vai esquecer daquilo ali, e aquilo vai ser só mais uma marca na vida dele. É o que aconteceu com Judas. Se Judas tivesse se arrependido, ele não teria tirado a sua própria vida. Ele teria feito igual Pedro fez, voltou para Jesus e pediu perdão para Jesus. Jesus, ao ressuscitar, disse para as mulheres que o abordaram ali no túmulo, ele falou assim: olha, diga aos meus discípulos, diga a Pedro e aos meus discípulos que eu estou indo para Galileia e lá eu vou encontrar com eles. Se Pedro não tivesse arrependido, ele não tinha ido para Galileia. Mas Judas foi para Galileia? Judas, ele foi para a corda e se pendurou no alto de uma árvore e se precipitou de lá. A Bíblia diz que o arrependimento genuíno, ele conduz o homem para a vida, mas o remorso conduz o homem para a morte. Esta mulher, ela foi conduzida através da misericórdia de Deus ao arrependimento e procurou aquele que podia curar a sua filha, o único que podia curar a sua filha, porque os deuses aos quais ela servia, nenhum deles pôde curar a sua filha.
E mesmo assim, não foi na primeira abordagem que aquela mulher encontrou a atenção de Jesus. O segundo aspecto é que a humildade é uma característica de uma fé verdadeira. Mateus 15, 25 a 27, o texto diz: mas ela veio e começou a curvar-se diante dele: Senhor, me ajude. E ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa de seus senhores. A atitude daquela mulher ao curvar-se, que no grego é proskuneo, que significa literalmente prostrar-se, e é frequentemente traduzido para adoração. Por mais que a princípio aquela mulher não estava se prostrando diante de Jesus para lhe prestar culto, mas ela estava curvando-se diante daquele, o único que poderia curar a sua filha. Ao atirar-se aos pés de Jesus, ela pediu com ainda maior desespero: Senhor, me ajude. E novamente Jesus posiciona-se dizendo a ela a mesma verdade básica, pois ele tinha acabado de assinalar aos seus discípulos. No verso 26 ele diz: então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Aqui, meus irmãos, duas palavras gregas identificam o animal citado por Jesus. Duas palavras gregas são usadas para identificar o cão ou o cachorro. Na Bíblia, a palavra cão é aplicado tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. A primeira palavra é kion, que quer dizer cão, mas está apontando para uma pessoa de mente impura, uma pessoa indecente, uma pessoa que não tem fidelidade com aquilo que é moral, com aquilo que é equilibrado, seja na igreja ou seja nessa sociedade corrompida. Como apontou João, em Apocalipse no capítulo 22, verso 15, ele vai dizer: fora ficam os cães. E aí ele depois vai falar dos feiticeiros, dos impuros, mas o primeiro que João identifica é que fora ou de fora ficarão os cães. Portanto, os ímpios, os depravados, os vis, os cães, é a identificação que o autor faz para esses que praticam tais coisas. Porque o cão era um animal impuro entre os judeus. E por isso era o símbolo de impureza e de depravação. A ideia sobre os cães nos tempos bíblicos era muito diferente do que acontece hoje. Os cães eram animais que andavam em bando e entravam nas cidades e viravam lixo, atacavam cidades e pessoas. Eram animais ferozes, principalmente aqueles que eram selvagens. Eles eram animais considerados desprezíveis. Eles perambulavam pelas ruas e pelos vilarejos e frequentemente se comportavam de forma agressiva e sanguinária. Este é o primeiro cão, este é o primeiro termo grego. Mas o segundo termo grego que está neste texto que nós vimos aqui, para identificar o cão a quem Jesus Cristo está falando: não é bom tirar o pão dos filhos e entregá-lo para os cães ou para os cachorros. Aqui nesse texto é kinarion, ou seja, vai identificar um pequeno cão, um animal de estimação. Animais domésticos, por vezes, eram tratados quase que como da família, como nós vemos hoje. Me mandaram uma imagem, a sociedade saudável. Aí o homem andando do lado da sua esposa com a criancinha de mãos dadas. E aí a outra imagem na mesma, a outra parte da mesma imagem, uma mulher com um cãozinho na coleira. Aí na outra imagem embaixo, da sociedade desequilibrada, eram dois homens de mãos dadas com a criança do lado. E ao invés da mulher estar com o cãozinho na coleira, o cãozinho está no carrinho de bebê. E a criança sendo puxada pelo carrinho. Essa é a sociedade. Este é o cão identificado. Este é o cão aqui, o quinário, que é o pequeno animal de estimação, quase que da família.
Mas mesmo assim, os comentários de Jesus a respeito estavam longe de ser um elogio para aquela mulher. Longe. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cães. Ele diminuiu aquela mulher, mesmo que fosse um animal doméstico, mas ele diminuiu aquela mulher. Estava longe de ser um elogio, ou de qualificar aquela mulher de uma forma que pudesse estar lá na cabeça dela e falar assim: olha aqui, eu não tenho compromisso com você, eu não quero que você fique atrás de mim, desconfie. Jesus podia falar isso. A mulher sabia que tanto as crianças ou os filhos do referido judeu, a quem Jesus Cristo está falando, e os cães, os quais Cristo cita, ambas as figuras eram comumente usadas pelos judeus para identificar pessoas num diálogo, principalmente os gentios, principalmente aqueles que não eram do povo judeu. Em Lucas, no capítulo 16, verso 21 e 22, há um outro episódio que aparece a palavra cão e migalhas. Lucas, sendo boca de Jesus, ele vai dizer: havia também certo mendigo chamado Lázaro, Lucas 16, 21 e 22, coberto de chagas, que jazia à porta daquele quem? Do rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas, ou em outra tradução, as suas úlceras. Portanto, as palavras de Jesus soavam muito parecido com os insultos dos judeus que frequentemente eram expressos para apontar um gentio, e que aquela mulher provavelmente tinha ouvido muitas e muitas vezes esse tipo de tratamento. Mas ela não se intimidou, e em um flash incrível de visão, ela pegou a sua própria ilustração, ou seja, a ilustração de Jesus, dizendo: sim, Senhor, mas mesmo os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela sabia que era pecadora e que era indigna de qualquer coisa que ele tinha para oferecer, mas mesmo assim, ela insistiu com o Senhor, por mais que o Senhor tinha dado a ela o desprezo, por mais que o Senhor tinha dado características a ela abaixo da dignidade humana, ela insistiu com o Senhor, porque ela tinha um objetivo. Ela queria a cura da sua filha. E olha que aqui o texto está apontando apenas por um objetivo. Mas qual é o objetivo que nós hoje estamos buscando diante de Deus? É a cura de um filho? É uma porta de um emprego? É a volta de um filho para o Evangelho? É a saúde de um pai ou de uma mãe? É o conhecimento que eu preciso ter mais de Deus? É a intimidade que eu tenho que ter com essa palavra? O que move você, o que tem nos movido para ir atrás de Jesus, clamando, curvados à semelhança dessa mulher? Embora a missão prioritária de Jesus fosse para os judeus, as migalhas do Evangelho, que de fato caíram de suas mesas, foi o suficiente para alimentar aquela mulher. Como ela, os que ansiavam pelo pão da vida, buscavam ao Senhor. Isaías, no capítulo 65, verso 1, o profeta vai falar a respeito do sentimento que tomou o coração de Deus em relação a Israel. Por causa de sua desobediência, por causa de sua rebeldia, Deus, usando Isaías, ele fala assim: eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim, eu fui achado por aqueles que não me buscavam, e um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. E aí agora nós estamos diante da reação de Jesus, em face à insistência daquela mulher. A resposta de Jesus para aquela mulher, diante daquela resistência dela, ao invés dela ir embora, se fosse outro, tinha ido embora. Como aquele jovem rico foi embora. A partir do momento que Jesus Cristo falou com ele: então uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me segue, e então terás um tesouro no céu. E aí o que aconteceu com o jovem rico? Ele voltou as costas para Jesus e foi embora, porque ele era dono de muitas riquezas.
Eu tenho certeza absoluta que mesmo essa mulher, se ela fosse dona de muitas riquezas, ela não teria nas riquezas a fonte da cura para sua filha. Como nós não podemos hoje ter a riqueza, o dinheiro, como canal para ter intimidade com Deus. Aonde está escrito na Bíblia isso? Que riqueza na nossa vida é sinal da bênção de Deus. Isso é para os judeus, lá no Velho Testamento. A nossa riqueza hoje está em Cristo. Mateus, no capítulo 15, o capítulo que lemos, verso 28, Jesus vai dizer: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Após a colocação de uma barreira silenciosa, porque a primeira reação que Jesus Cristo apresentou para aquela mulher, quando aquela mulher o abordou: Senhor, eu estou vindo atrás do Senhor, porque eu preciso que o Senhor cure a minha filha. A primeira barreira que Jesus Cristo apresenta para aquela mulher foi a barreira do silêncio. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós paramos de orar, porque Deus está em silêncio e faça um pedido nosso. Pois aquela mulher continuou, mesmo em face à barreira silenciosa de Jesus. Mateus 15, 23, a parte A. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Em seguida, Jesus apresenta uma dupla barreira de aparente rejeição. Mateus, no capítulo 15, verso 24. Mas Jesus respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que você está fazendo atrás de mim, mulher? Se você não é judia, eu não tenho nada com você. Eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. A segunda barreira. A terceira barreira está lá no verso 26. Então, em face à manifestação contrária daquela bagunça que aquela mulher estava fazendo, daquele barulho, daquele alvoroço, os discípulos falaram com ela: Senhor, despede essa mulher. Ela está vindo gritando atrás de nós. Jesus vai dizer no versículo 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas. Versículo 26, aliás. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E mesmo assim, Jesus ouviu o seu clamor. E tornou-se evidente que aquela mulher possuía um grau muito elevado de fé, uma noção justa do poder e da bondade de Jesus, mas também de sua própria indignidade. Então operou Cristo com prazer a cura que ela solicitou. E ao mesmo tempo deu a sua fé e o louvor a quem era devido. Jesus, ele recebeu da mulher um reconhecimento através de sua insistência. Sua busca era de coração, e a mesma não iria desistir enquanto não conseguisse a cura da sua filha. Até que ponto, meus irmãos, nós estamos dispostos a ficar diante de Deus? É uma hora, como disse a irmã Maria Ivanilde, é rápido, passa muito. Mas será que nós estamos dispostos a fazer como Charles Spurgeon? A fazer como tantos homens, que não somente lá na igreja primitiva, mas na igreja medieval, a igreja moderna, a igreja pós-moderna, tantos homens que se colocam diante de Deus em 1, 2, 3, 4, até 10 horas de oração. Será que nós ficaríamos? Mas aquela mulher ficou. A semelhança de Jacó, ela lutou com o Senhor, obtendo a sua bênção. Gênesis capítulo 32, verso 36, Moisés ele vai dizer: disse este, ou seja, o anjo falando com Jacó: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ela não o deixou ir até que conseguisse a cura para a sua filha. E é nesse mesmo sentido que o profeta Jeremias aconselhou o povo de Israel e nos aconselha hoje, meus irmãos. Jeremias, no capítulo 29, verso 13, o profeta, ele sendo boca de Deus, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, profundamente tocado e satisfeito com a resposta da mulher, Jesus declarou: ó mulher, grande é a sua fé. Por causa da grande fé,
daquela mulher, Jesus concedeu-lhe o desejo para que sua filha fosse curada. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa situação, para o exemplo desta mulher. Jesus, ele vai testemunhar acerca do centurião Cornélio, que procurou para que o seu servo fosse curado. E ele vai dizer: olha, eu não vi tamanha fé como essa em nenhum lugar em Israel. A mesma coisa Jesus fala a respeito desta mulher. Essa mulher não se importou com as barreiras que o Senhor colocou. Na verdade, o Senhor estava provando-a, para saber até que ponto ela estava interessada em seu objetivo. Até que ponto, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos de fato, de verdade interessados em receber algo. A semelhança da viúva que batia a porta do juiz Inico. Mesmo sabendo que o juiz já estava deitado, ela batia, e batia mais, até ela ser atendida. Se o juiz Inico, que ali não é Cristo, né? Não é o Senhor, nem de longe, atendeu aquela mulher, quem dirá o Senhor? A palavra de Deus também vai dizer que vós, que sois maus, ou seja, nós, né? Que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos quando eles nos pedem. Quem dirá o Senhor? Não nos dará o seu Espírito quando nós o pedirmos? Concluindo, irmãos, a grandeza da fé daquela mulher se apresentou principalmente quando ela alimentou uma centelha de seu débil conhecimento, um conhecimento doente. Ela só ouviu falar de Jesus. Jó, ele vai declarar isso no seu livro. Eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ela alimentou apenas uma centelha de seu débil conhecimento a respeito de Cristo. Sendo o único que podia socorrer a sua filha, ela não apenas reconheceu o ofício real de Cristo, como também lhe atribuiu o poder celestial, e assim seguiu o seu curso firmemente, através de uma oposição formidável aos posicionamentos do Mestre. Sofreu ao ser massacrada com as respostas de Jesus, mas manteve a sua convicção de que não deixaria de obter a assistência de Cristo, para a qual a sua filha necessitara desesperadamente. Eu tenho uma necessidade e é só Deus que pode resolver essa necessidade. Por isso, fique firme. Finalmente, o elogio de Cristo concedido a esta mulher, uma mulher considerada pagã, vai condenar assim a ingratidão de uma nação que se gabava por ter sido consagrada a Deus, Israel. Portanto, fica nesta noite o conselho de que a igreja do Senhor precisa rever o seu conceito de fé e de esperança. Porque esta mulher, com sua fé, demonstrou que poucas migalhas foram suficientes para resolver o problema dela. E olha que o Senhor não nos chamou para nos contentarmos com migalhas, hein? Mas nos chamou para sentar à mesa, nos alimentarmos juntamente com festejarmos daquilo que o Senhor tem para nos dar. Ao se colocar diante de Deus em oração, em favor de alguma coisa, seja para você ou por alguém, e isso é intercessão, permaneça firme no seu propósito. Bata na porta. Mateus 7,7. Aquele que bate vai ser aberto. Aquele que pede vai ser atendido. E aquele que busca encontrará. A fé de uma mulher que se contentou com migalhas. Que essa fé desta mulher seja um exemplo e um incentivo para nós continuarmos firmes na trajetória que o Senhor nos chamou. Às vezes nós estamos no caminho há tanto tempo, já aqui, aqui é o final. E aí, quase chegando no final, muitos desistem. Porque o final não está vendo, não está à mostra, né? Isso é fé. Algo que se espera não é fé. Nós cremos sem ver.
E aí nós estamos aqui, quase chegando no finalzinho. Tantas pessoas estão desistindo, quase chegando no final. Não desista. Persevere. Apresente a fé que Deus te deu. A palavra de Deus fala assim que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Vamos orar?